Antes de você levantar de vez, antes de abrir mensagens, antes de olhar a agenda, eu preciso te pedir uma coisa bem simples. E exatamente por ser simples, a maioria ignora. Não tome nenhuma decisão hoje sem antes colocar seu dia nas mãos de Deus. Talvez você esteja com a cabeça cheia, pensando em dinheiro, em família, em trabalho, em uma conversa difícil, em um caminho que precisa escolher. E é justamente aí que mora o perigo. Quando a gente decide com o coração apertado, com a mente acelerada, com medo do futuro. Mas hoje você não caiu nesse vídeo por acaso. Você veio aqui porque lá no fundo, você sabe, existe uma proteção real quando a gente começa o dia em oração. Então faz isso comigo agora. Respira fundo, solta devagar e repete no seu íntimo: Senhor, eu não quero decidir sozinho. Porque tem escolha que parece pequena, mas muda o rumo do dia inteiro. Tem mensagem que você responde e cria uma confusão. Tem atitude apressada que abre portas para a ansiedade, culpa e desgaste. E tem um tipo de sabedoria que não nasce da pressa, nasce da presença. Hoje nós vamos orar o Salmo 91, mas não como um ritual repetido. Vamos orar como um abrigo, como um escudo, como uma entrega. E eu já te aviso, se você fizer essa oração com sinceridade, você vai sentir algo mudar por dentro. Não porque o problema some na hora, mas porque Deus muda você por dentro antes de mudar o que está fora. Fica comigo até o fim dessa oração, porque no final eu vou declarar algo específico sobre decisões e direção espiritual para o seu dia. Agora, em silêncio por um instante, coloca sua mão no coração, se puder, e vamos começar. Quando a Bíblia fala sobre abrigo, ela não está falando apenas de proteção física. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E isso é muito mais profundo do que parece. Habitar não é visitar de vez em quando. Habitar é permanecer, é decidir ficar. É escolher confiar mesmo quando a mente tenta correr na frente. Muitas pessoas até oram, mas continuam decidindo como se estivessem sozinhas. Hoje, essa oração é um convite para você sair do modo sobrevivência e entrar no modo confiança. Talvez você tenha acordado já sentindo um peso estranho no peito, uma preocupação que nem sabe explicar direito. Às vezes, nem é um problema específico. É só aquela sensação de que algo pode dar errado. E é exatamente nesse ponto que Deus quer te encontrar. Porque quem decide com medo, escolhe caminhos estreitos demais. Quem decide ansioso, enxerga só o que falta. Mas quem decide à sombra do Altíssimo, descansa antes mesmo da resposta chegar. O descanso vem primeiro, a direção vem depois. Hoje, antes de qualquer escolha, você está declarando algo poderoso. Eu não vou me mover pelo medo, eu vou me mover pela fé. E fé não é ausência de dúvida, é presença de Deus no meio da dúvida. É saber que mesmo sem entender tudo, você não está desprotegido ou desprotegida. O Salmo 91 não promete ausência de batalhas, mas garante presença constante. E quando a presença de Deus governa o seu dia, até decisões difíceis se tornam mais leves, porque você não carrega o peso sozinho ou sozinha. Enquanto você ouve essas palavras, talvez o Espírito Santo já esteja te trazendo à memória uma decisão específica que você vem adiando ou que precisa tomar hoje. Não force uma resposta agora, apenas entrega, diga no seu coração: Senhor, eu confio mais na tua direção do que na minha pressa. Essa postura muda tudo. E é a partir daqui que vamos entrar na oração, palavra por palavra, transformando esse salmo em cobertura real sobre o seu dia. Senhor Deus, neste início de dia, eu me coloco diante da tua presença com humildade. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer palavra, antes de qualquer atitude, eu escolho habitar no teu esconderijo.
Não quero apenas passar rapidamente pela oração, eu quero permanecer. Eu quero que a tua presença governe meus pensamentos, alinhe meus sentimentos e conduza cada passo que eu der hoje. Eu reconheço que muitas vezes tentei decidir sozinho confiando apenas na lógica, na experiência ou na pressa, e acabei me machucando. Hoje eu entrego esse controle. Assim como diz o Salmo 91, eu declaro: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu escolho confiar, mesmo quando não vejo o caminho inteiro. Eu escolho descansar, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Que o teu Espírito me ensine a não reagir por impulso, a não responder no calor da emoção, a não tomar decisões movidas pelo medo ou pela ansiedade. Que cada escolha hoje seja filtrada pela tua paz. Pai, cobre minha mente. Silencia pensamentos confusos. Afasta toda a pressão interna que tenta me empurrar para decisões apressadas. Se algo não vem do Senhor, que eu sinta inquietação. Se algo vem de ti, que eu sinta paz. Que a tua voz seja mais clara do que qualquer outra voz, tentando me influenciar hoje. Eu não quero apenas proteção externa, eu quero direção interna. Que o teu esconderijo seja o lugar onde minhas decisões nascem. Senhor, neste dia que se inicia, eu te peço algo específico. Livra-me das decisões que parecem boas, mas que me afastariam do teu propósito. Muitas vezes o perigo não vem em forma de algo claramente errado, mas em caminhos aparentemente certos, porém fora do tempo, fora da direção, fora da tua vontade. Por isso, eu clamo pela tua proteção, não apenas contra o mal visível, mas contra armadilhas disfarçadas de oportunidade. Que eu não seja seduzida por pressa, comparação ou medo de perder algo. O Salmo 91 diz que o Senhor livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E hoje eu tomo posse dessa promessa. Livra-me de conversas que poderiam me confundir. Livra-me de conselhos que não vêm de ti. Livra-me de decisões tomadas no cansaço, na irritação ou na ansiedade. Coloca um freio espiritual em mim quando eu estiver prestes a agir fora da tua direção. Que eu sinta o teu cuidado antes mesmo de perceber o perigo. Pai, guarda meus passos, guarda minhas palavras, guarda minhas escolhas, que eu não precise aprender pela dor aquilo que poderia aprender pela obediência. Que o teu Espírito me alerte no momento certo e me conduza com mansidão. Se houver algo que eu precise esperar, ensina-me a esperar. Se houver algo que eu precise recuar, dá-me humildade para recuar. E se houver algo que eu precise avançar, confirma com paz, clareza e segurança. Pai amado, eu reconheço que muitas decisões difíceis não nascem da falta de opções, mas do excesso de medo. O medo de errar, o medo de perder, o medo de decepcionar, o medo do futuro. Hoje, eu coloco tudo isso diante de ti. Eu não quero que a ansiedade seja a conselheira do meu dia. Eu não quero que o medo dite meus passos. Eu quero que a tua paz governe o meu coração como árbitro, como direção, como confirmação. O Salmo 91 declara que aquele que confia no Senhor não precisa temer o terror da noite, nem a seta que voa de dia. E eu recebo essa palavra agora. Que todo o terror oculto, aquilo que me preocupa sem nome, sem forma, sem explicação, perca força diante da tua presença. Que a ansiedade que tenta me apressar seja substituída por discernimento. Que a inquietação que tenta me confundir seja trocada por clareza espiritual. Senhor, ensina-me a decidir a partir do descanso e não da tensão. Que eu não confunda urgência com importância. Que eu não confunda pressão com direção. Quando eu sentir pressa, que eu ore. Quando eu sentir medo, que eu espere. Quando eu sentir confusão, que eu silencie. Que a tua paz seja o sinal verde e a ausência dela seja o alerta. Eu entrego minhas emoções nas tuas mãos.
porque sei que decisões emocionais demais geram feridas desnecessárias. Senhor, neste momento eu te peço algo precioso. Vai à minha frente hoje, não apenas caminhando comigo, mas abrindo caminhos, fechando portas que não vêm de ti e alinhando cada detalhe que meus olhos não conseguem enxergar. Eu reconheço que há decisões que parecem simples, mas carregam consequências profundas. Por isso, eu não quero decidir apenas pelo que vejo. Eu quero decidir pelo que o Senhor já preparou. Que nada hoje me pegue de surpresa, porque o Senhor já está no futuro cuidando de tudo. A tua palavra diz que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso não fala apenas de perigos físicos, fala de escolhas erradas, de caminhos tortos, de decisões que derrubam pessoas ao redor. Eu declaro que, mesmo que outros escolham mal, eu serei guardado, pela tua direção. Mesmo que outros ajam por impulso, eu agirei por discernimento. Mesmo que outros se confundam, eu ouvirei a tua voz. Espírito Santo, fala comigo ao longo do dia. Usa sinais simples, pensamentos claros, inquietações santas e confirmações suaves. Se algo não vem do Senhor, tira a vontade. Se algo vem de ti, fortalece a convicção. Que eu não precise correr atrás de respostas, porque a tua direção me alcança no tempo certo. Que cada decisão de hoje seja fruto de comunhão e não de pressão externa. Neste momento, eu quero que você receba essas declarações com fé, porque palavra liberada no tempo certo gera alinhamento espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma decisão tomada hoje será motivo de arrependimento, porque o Senhor está guardando seus passos. Eu declaro que confusão mental não terá espaço, que ansiedade não terá domínio e que a pressa não vai governar suas escolhas. Onde antes havia dúvida, hoje haverá clareza. Onde havia medo, hoje haverá paz. Eu declaro que o Senhor está te livrando de erros que você nem imagina que cometeria. Livramento silencioso, livramento invisível, livramento que acontece sem alarde, porque Deus já colocou a mão antes. Se houver uma conversa importante hoje, ela será conduzida com sabedoria. Se houver uma decisão financeira, ela será tomada com prudência. Se houver um posicionamento difícil, ele será feito com firmeza e paz. Receba isso. Deus está alinhando pessoas, horários e circunstâncias para te proteger. Aquilo que poderia dar errado será redirecionado. Aquilo que não vem de Deus perderá força. Aquilo que vem do céu encontrará caminho aberto. Você não está andando sozinha. O Salmo 91 está ativo sobre a sua vida hoje, trazendo cobertura espiritual real, não simbólica. Senhor, agora eu faço uma entrega completa, não apenas de uma decisão específica, mas de todo o meu dia. Eu coloco nas tuas mãos aquilo que eu sei que vou enfrentar e também aquilo que ainda não faço ideia. Entrego meus horários, meus compromissos, meus encontros, minhas palavras e até meus silêncios. Que nada hoje escape da tua cobertura, que nada seja feito fora da tua presença. Eu não quero viver esse dia no automático, eu quero viver com consciência espiritual. Se em algum momento eu for tentado a decidir sozinho, traz essa oração de volta à minha memória. Se eu me esquecer de consultar o Senhor, me chama de volta para o esconderijo. Que eu não saia da sombra do Onipotente por distração, por orgulho ou por pressa. Que cada passo seja dado com reverência, sabendo que o Senhor está atento a tudo. Eu declaro que este dia não será governado pelo acaso, nem pelas circunstâncias, nem pelas emoções descontroladas. Este dia está consagrado, este dia está separado, este dia está entregue. Que até aquilo que não sair como eu espero seja usado pelo Senhor para o meu bem. Eu descanso, porque sei que quando coloco meu dia nas tuas mãos, nada foge do teu cuidado.
A tua palavra diz, Senhor, que aos teus anjos tu darás ordens a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. E hoje eu recebo essa promessa com fé viva. Que anjos do Senhor estejam ao meu redor, guardando minhas idas e vindas, protegendo meus caminhos, livrando-me de acidentes, enganos, conflitos e escolhas perigosas. Que eu seja guardado até nos detalhes que considero pequenos demais para orar. Eu declaro que nenhuma decisão de hoje será usada contra mim. Nenhuma escolha será brecha para culpa ou condenação. O Senhor é aquele que promete estar comigo na angústia, me livrar e me honrar. E eu tomo posse disso agora. Que este dia termine melhor do que começou. Que a paz aumente ao longo das horas. Que a confiança cresça à medida que o tempo passa. Se algo tentar se levantar contra mim, não prosperará. Se algo tentar me confundir, será neutralizado. Porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho caminhar debaixo dessa promessa viva. Antes de encerrar, eu quero liberar uma última palavra sobre a sua vida. Porque quem começa o dia buscando direção em Deus, não termina o dia confuso. Existe uma confirmação espiritual sendo liberada sobre você hoje. Decisões que pareciam pesadas serão resolvidas com paz. Caminhos que estavam nebulosos começarão a se alinhar. Deus não apenas ouviu a sua oração, Ele vai confirmar ao longo do dia, através de sinais simples, respostas claras e até situações que se resolvem sem esforço. Você vai perceber que algumas coisas simplesmente não avançam, e isso também é livramento. Outras vão fluir, e isso é direção. E eu declaro algo com base no que você acabou de orar. Deus não permitirá que você tome decisões erradas por falta de discernimento hoje. A voz do Senhor será mais clara do que a voz da ansiedade. A paz será maior do que a pressa. E quando você deitar a cabeça no travesseiro, você vai sentir que caminhou acompanhada. Se essa oração falou com você, se essa palavra encontrou o seu coração, eu te convido a caminhar com a gente todos os dias. Se inscreva agora no canal Inspiração em Palavra, porque amanhã tem mais palavra, mais direção e mais oração para te ajudar a começar o dia debaixo da presença de Deus. E não saia sem fazer isso. Escreve nos comentários qual decisão você colocou nas mãos de Deus hoje, ou escreva simplesmente: eu confio na direção do Senhor. Isso não é apenas engajamento, é um ato de fé. Nós lemos os comentários, oramos junto com você e caminhamos em unidade. Fique na paz, permaneça na sombra do Altíssimo e continue assistindo os próximos vídeos, porque Deus ainda tem muito a falar com você. Amém.